Olá, alunos! Hoje nós vamos então resolver as atividades das aulas 28 e 29 do setor A e depois as aulas 17 e 18 do setor B. Setor A, aulas 28 e 29. Funções, conceitos básicos, exercícios 2. Enem, conhecimentos algébricos. Nessas aulas, sendo A e B conjuntos não vazios, chamamos de função de A em B a qualquer conjunto F de pares ordenados, de modo que, para cada elemento x de A, existe um único par ordenado xy em função, sendo y um elemento de B. 1. Os conjuntos A e B são chamados nessa ordem de domínio e contradomínio da função f. 2. Sendo f uma função real, de variável real, cujo domínio e contradomínio não são dados, tomamos o conjunto dos números reais como seu contradomínio e tomamos como domínio o conjunto de todos os números reais para os quais são verificadas as condições de existência da função fx. 3. Crescimento e decrescimento de uma função. Observem os gráficos. O primeiro gráfico ele é crescente, ou seja, a curva ela é ascendente. Observe o segundo gráfico. A curva é descendente, então ele é um gráfico decrescente. O de cima é um gráfico crescente e o de baixo um gráfico decrescente. Importante, analise um gráfico sempre da esquerda para a direita, ou seja, o sentido do eixo das abscissas, x. Em classe, número 1, caiu no Enem. Muitas vezes o objetivo de um remédio é aumentar a quantidade de uma ou mais substâncias já existentes no corpo do indivíduo para melhorar as defesas do organismo. Depois de alcançar o objetivo, essa quantidade deve voltar ao normal. Se uma determinada pessoa ingere um medicamento para aumentar a concentração da substância A em seu organismo, a quantidade dessa substância no organismo da pessoa em relação ao tempo pode ser melhor representada pelo gráfico A, B, C, D ou E. Vamos dar um tempo para que vocês analisem e respondam. A resposta correta é a letra D. Dos gráficos apresentados, o único que a concentração aumenta, a função é crescente no intervalo, para depois voltar, a função é decrescente no intervalo, ao seu valor inicial, encontra-se nesse gráfico da letra D. Número 2. Caiu na Universidade de São Carlos, São Paulo. É uma questão modificada. Uma pesquisa ecológica determinou que a população S de sapos de uma determinada região, medida em centenas, depende da população M de insetos, medida em milhares, de acordo com a equação. SM é igual a 65 mais raiz quadrada de M sobre 8. A população de insetos, por sua vez, varia com a precipitação P de chuva, em centímetros, de acordo com a equação MP é igual a 43P mais 7,5. Calcule a população de sapos quando a precipitação é de 1,5 centímetros. Então vamos resolver o problema 2. O problema 2 é muito interessante porque é uma pesquisa ecológica e a gente vê a matemática para poder representar os fenômenos da natureza. Ele fala aqui que nós temos uma equação para calcular a quantidade de insetos de acordo com a precipitação de chuvas. Então, de acordo com a quantidade de chuvas, eu vou ter a quantidade de insetos. Achando essa quantidade de insetos, eu vou jogar aqui e vou calcular a população de sapos. O valor que der aqui, eu tenho que multiplicar por 100, que ele diz aqui que ela é medida em centenas. Bom, a precipitação de chuvas, o problema me diz que é 1,5. Então, no lugar do P, eu vou colocar 1,5. Então, 43 vezes 1,5 mais 7,5. Bom, fazendo a continha aqui. 43 vezes 1,5. 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 4, 20, com 1, 21. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 1, 4. Somando, eu vou ter
64, uma casa, 64,5. Então, no lugar daquela multiplicação, eu vou colocar 64,5, que ainda tem que somar com 7,5. Então, 64,5 mais 7,5, que vai dar 10, 12. Vou colocar a vírgula, porque eu estou somando, basta descer. Então, a quantidade de população de insetos serão 72. Vou apagar para continuar a conta. Agora, eu vou calcular a população de sapos. Eu já sei a quantidade de insetos que vão surgir tendo uma precipitação de chuva de 1,5. Agora, no lugar do M, eu vou colocar 72. Aí, de 72 dividido por 8. Então, a quantidade de população de sapos é me dada pela fórmula. 72 dividido por 8 dá 9. Bom, 9 tem raiz exata, que vai dar 3. 65 mais 3, 68. Como ele diz que é por centena, eu vou multiplicar por 100. Então vai dar 6.800 sapos. Muito interessante, não é? A matemática explica todos os fenômenos. Vamos resolver então a questão 3. Considere a função real de variável real dada por f de x igual a 3x menos 3 sobre x menos 1. Obtenha, letra A, x tal que f de x é igual a 1. Você tem que entender que o f de x é o próprio y, então ele está dizendo que o y é 1. Então, 2x menos 3 sobre x menos 1 é igual a y. Eu substituo f de x por y. No lugar do y, ele pediu para eu considerar o y valendo quanto? 1. Bom, eu tenho então uma fração algébrica e tenho 1. Vou transformar 1 em fração. Quando eu transformo 1 em fração, eu vou colocar 1 embaixo dele. Vou tirar o mínimo de x menos 1 e 1. X menos 1 e 1, o mínimo vai ser x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1 vai dar 1. Vezes 2x menos 3, 2x menos 3. Repito o sinal de igual. X menos 1 dividido por 1, x menos 1 vezes 1, x menos 1. Como eu trabalhei com os dois lados da equação, eu desconsidero o denominador e resolvo a parte do numerador, que é a equação. Bom, vou juntar o x e vou juntar os números. Esse x era positivo, veio para cá negativo, era menos 3, foi para lá como 3. 2x menos x dá x. 3 menos 1 dá 2. Então, o x vale 2. Vamos provar para ver se está certo? Então, no lugar do x, eu vou colocar 2. 2 vezes 2, 4. 4 menos 3, 1. Aí em cima dá 1. 2 menos 1, 1. 1 dividido por 1 dá 1. Bateu. Vamos resolver agora a letra B e, consequentemente, a letra C do exercício. Bom, ele pede, na letra B, o domínio da função. Analisa. A função é uma fração cujo denominador é algébrico. Tem uma incógnita. Não me interessa a parte de cima dela, o que me interessa é só a parte de baixo. Aí eu pergunto, ela está no primeiro, segundo ou terceiro caso, que a gente viu nas aulas anteriores? Ela está no primeiro caso. Então, eu vou trabalhar com a desigualdade diferente de zero. Passo 1 para o outro lado, se ele é negativo ele vai positivo, então x tem que ser diferente de 1. Exatamente. Se eu colocar 1 aqui, 1 menos 1 dá 0, e jamais existirá uma fração cujo divisor seja 0, como o denominador sendo 0, né? Então, o domínio da função x pertence aos números reais, tal que, vou colocar uma chave aqui, né? X é diferente de 1. Ou você pode responder também assim. X pertence aos reais, tal que os reais menos 1. Qualquer número real menos 1. Qualquer uma das duas respostas ela satisfaz. Agora, novamente, ele pede que eu ache x substituindo o f de x por 2. Então, o f de x é o y vale 2. Então, copiando a equação,
No lugar do y eu vou colocar 2. Bom, vou tirar o mínimo, né? Como eu fiz com o outro. Bom, o mínimo de x menos 1 e 1 é x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1, vezes 2x menos 3, 2x menos 3. Igual x menos 1 dividido por 1 dá x menos 1. Vezes 2, o 2 vai multiplicar por x menos 1. Não me interessa o denominador, vou descer a equação. 2 vezes x, 2x, 2 vezes 1, menos 2. 2x menos 2x é igual a menos 2 mais 3. 2x menos x dá 0. E aqui vai dar 1. Pergunta, 1 é igual a 0? Não. 1 é diferente de 0. Então isso é absurdo. Não há solução para achar o y valendo 2, não existe nenhum x real. Vamos resolver então a letra D, o conjunto imagem da função. A função é dada por 2x menos 3 sobre x menos 1 e o domínio é x diferente de 1. Bom, vamos agora achar o imagem. Então, no lugar do f de x, eu posso substituir por y. 2x menos 3 sobre x menos 1 é igual a y. Essa parte do denominador eu passo para o outro lado multiplicando. Y que multiplica x menos 1. 2x menos 3 é igual a xy menos y. Agora eu vou passar esse xy para ficar companheiro do 2x, porque eles têm x menos xy. E no lugar do xy eu passo 3. Ele é negativo 3, vai como mais 3. Bom, o que eu tenho em comum? X. Vou colocar em evidência e vou fatorar 2x dividido por x sobre 2 menos xy por x sobre y. Tudo isso aqui, a fatoração, tudo isso vocês viram nas aulas anteriores. Bom, eu quero isolar o x. Então, x é igual a menos y mais 3 sobre 2 menos y. Essa é a função para eu achar a imagem do x. Bom, como aqui é uma fração e eu quero achar a imagem, eu tenho uma variável que é o y no denominador, eu vou então trabalhar com o primeiro, segundo ou terceiro caso. Nesse caso, como é uma fração e a variável está no denominador, não me interessa aqui e nem me interessa o x ali. Eu vou trabalhar então com o símbolo de diferente zero. Passo 2 para o outro lado, multiplico por menos 1, os dois lados, então a resposta y tem que ser diferente de 2. Então as respostas que podem satisfazer serão as seguintes. Imagem da função y pertence aos reais, tal que y tem que ser diferente de 2. Ou imagem da função y pertence aos reais, tal que qualquer número real menos o 2. Você pode responder das duas formas que estará certo. Terminamos então as atividades desta aula. Aulas 17 e 18. Ângulos em uma circunferência. Enem, conhecimentos geométricos. Nestas aulas, número 1. Ângulos em uma circunferência. Então eu tenho o ângulo central, é o ângulo que está dentro da circunferência, bem no centro, representado pela letra O. Então eu tenho o ângulo beta e eu tenho o arco AB. Esse que está em vermelho chama-se arco. O tamanho do ângulo beta é o mesmo tamanho do arco AB. Ângulo inscrito. Então eu tenho o ponto P tangenciando a circunferência e tenho a reta PA e PB que cortam a circunferência. Verifiquem que o centro nem é tangenciado pela reta. Ângulo de segmento. Então o ponto central O, ele não é cortado e nem tangenciado por uma reta. Agora olhem a reta AB. Ela é uma corda, ela corta a circunferência, ela seca. E eu tenho o ângulo alfa, que fica a parte internamente na circunferência, a outra parte bem menor fora da circunferência. E eu tenho o arco AB. Propriedades. A medida do ângulo inscrito é metade da medida do arco correspondente ou metade da medida do ângulo central correspondente. Ou seja, alfa é igual a beta dividido por 2.
A medida do ângulo de segmento é metade da medida do arco correspondente ou metade da medida do ângulo central correspondente. Ou seja, alfa é igual a beta sobre 2. Observem que as duas circunferências, nós podemos achar o valor do ângulo alfa sempre pegando o ângulo em beta dividindo por 2. Uma consequência importante dessas propriedades é que todo ângulo inscrito em uma circunferência é reto, ou seja, mede 90 graus. Observem que o triângulo está inscrito na circunferência. Então ele está dentro, e dentro dele eu tenho um ângulo de 90 graus. Número 2, quadrilátero inscrito em uma circunferência. Observem que esse quadrilátero, essa figura que tem 4 lados, está inscrita dentro da circunferência. Em todo quadrilátero inscritível, os ângulos opostos são suplementares, ou seja, alfa mais beta é igual a 180 graus. Olá, alunos! Vamos resolver o exercício 1, letra A. Nas figuras abaixo, O é o centro de cada circunferência. Calcule o valor de x. Vamos ler a figura. Eu tenho uma circunferência, eu tenho duas retas que cercam a circunferência, elas cortam. Aqui um verso, um ponto da circunferência, e aqui 2 pontos. Então eu tenho aqui o x, que é o ângulo interno, e tenho 80, que é o arco. De que forma que eu vou descobrir o valor de x? Eu vou me reportar a fórmula. Eu vou me reportar a fórmula. Alfa é igual a beta dividida por 2. Quem é o alfa? O x. Quem é o beta? O arco. 80 graus dividido por 2. X igual a 40 graus. Resolvemos a letra A. Vamos resolver o exercício 1B. Então eu tenho aqui o arco AB, tenho aqui o ângulo central e tenho essa secante, de onde sai esse ângulo de 35 graus. Como que eu vou descobrir então o valor de x? Eu vou usar a mesma fórmula. Alfa é igual a beta dividido por 2. Quem que vai ser alfa nesse caso? 35 graus. Quem é o beta? X dividido por 2. Bom, agora é só trabalhar fazendo a multiplicação de proporção. Transformo 35 graus em fração, coloco 1 embaixo, x vezes 1, x, e 2 vezes 35. X é igual a 70 graus. Bom, o exercício C é parecido com o anterior. Nós vamos resolver usando a mesma lógica. Alfa é igual a beta dividido por 2. Quem é o alfa? O alfa vai ser o 52 graus. Quem é o beta? Beta vai ser o x. E o 2 é da fórmula. Transforma em fração. 1 vezes x, x, 52 graus, vezes 2. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 2, 10. X é igual a 104 graus. Então vamos resolver o exercício 1D. Eu tenho um triângulo inscrito dentro de uma circunferência. Por consequência, essas propriedades que a gente está estudando agora, me garante que esse triângulo ele vai ser um triângulo retângulo, então aqui tem 90 graus. E nós já estudamos que todo triângulo ele mede internamente quantos graus? 180. Então eu tenho condições de achar o ângulo x, porque 20 graus mais x mais 90 tem que dar quanto? 180. Aqui somando os dois vai dar quanto? 110. Então x é igual a 180 graus menos 110 graus. 180 menos 110, 70 graus. Então o ângulo x mede 70 graus. Vamos resolver o exercício 2. Obtenha o valor de x nas figuras abaixo, sendo O o centro da circunferência dada. Vamos analisar então a letra A. Eu tenho aqui 48 graus e eu tenho x ali. Simplesmente, nós vamos elencar que eles são côngruos. Então, x é igual a 48 graus. São côngruos. Tem a mesma medida. Aqui, independente dessa corda, alfa é igual a beta dividido por 2. Quem é o alfa? O alfa é o 25.
graus. Quem é o beta? X, dividido por 2. Bom, transformando 25 graus em fração, então eu tenho x é igual a 2 vezes 25. 2 vezes 25, 50. X é igual a 50 graus. Vamos resolver agora o exercício 2C. Eu tenho aqui o ângulo x externo ao quadrilátero, mas as propriedades que nós estudamos nos diz que alfa mais beta tem que dar 180 graus. Então aqui é o alfa, aqui será o beta. Alfa mais beta tem que dar 180 graus. Então alfa vale 88 graus. Beta vai ser 180 graus menos 88 graus. Quando eu diminuo 180 menos 88, (17 tira 8), 9. Então beta vale 92 graus. Aí agora, analisando para achar o ângulo x, eu tenho que o x mais o beta forma um ângulo raso. E um ângulo raso vale 180 graus. Então x mais beta vale quanto? 180 graus. O beta eu achei, vale 92. X é igual a 180 graus menos 92 graus. Bom, olha, observem. 180 menos 88 dá 92. Então, 180 menos 92 vai dar 88. Então, o x vale 88 graus. Vamos resolver o exercício 3. Calcule a medida do ângulo alfa na figura, dado que as retas AB e AD são tangentes à circunferência de centro O e que o ângulo BCD mede 53 graus. Observe que o acento circunflexo está em cima da letra C. Então, bem aqui no vértice C eu botei 53 graus. Já me deixei aqui demarcado esse arco, porque se eu tenho aquele ângulo interno, eu tenho condições de achar esse arco usando a fórmula. Alfa é igual a beta dividido por 2. Vou usar um pincel mais claro. Alfa é igual a beta dividido por 2. Quem vai ser o meu alfa? 53. É igual a beta dividido por 2. Bom, vou transformar o 53 em fração. Então, beta é igual a 2 vezes 53. Então, beta vale 106 graus. Então, esse arco ele vale 106 graus. Se eu traçar agora duas retas no ponto central da circunferência, eu vou achar o ângulo central da circunferência. Então, deixa eu colocar a letra lá para cima. Se aqui é 106 graus, esse arco também vai ser a mesma medida, porque ele é o arco central. Ele também mede 106 graus. Bom, agora observem. ADOB é um quadrilátero. Isso aqui é um quadrilátero. Então eu posso dizer que alfa mais 106 vai dar 180 graus. Então, alfa será 180 graus menos 106 graus. Alfa vai dar 180 menos 106, 74 graus. Achei o valor de alfa. Então, vamos resolver o exercício 4. Na figura, a medida do arco X, a circunferência de centro O é quanto? Bom, vamos então resolver da seguinte forma. 98 graus é um arco, mas não sai do centro. O X também é um arco, mas não sai do centro.
Então eu não posso resolver por ali. Mas se eu unir aqui, ó, AB, aí sim eu vou ter esse arco, que eu vou chamar de gama, que vai corresponder a 98 graus. Então eu posso dizer aqui, alfa é igual a beta dividido por 2. Quem que vai ser o meu alfa? Eu vou descobrir. Quem é o meu beta? 98. 98 dividido por 2. Então, o meu gama vai ser 49 graus. O meu gama vai ser 49 graus. Bom, achei o gama. Aí eu tenho condições de achar esse arco aqui, ó. Vou chamar de arco C. Vou chamar de arco C. Bom, se eu tenho esse arco mais esse, vai me dar 80. A gente já viu isso também. Então, ó, gama mais C vai dar 80 graus. Quem é o gama? 49. Mais C vai dar 80 graus. C, vou colocar um chapéuzinho, porque ele é um ângulo agora, né? Vai ser 80 graus menos 49. C vai ser 80 menos 49 31 graus. Então aqui vai ser 31 graus. Agora observe que aqui ele é o arco de 31 graus. Vou melhorar aqui. Então, alfa é igual a beta dividido por 2. Vou usar uma cor mais forte agora. Alfa é igual a beta dividido por 2. Quem é o meu alfa? 31. É igual a beta dividido por 2. Beta é igual a 31 vezes 2. Beta é igual a 62 graus. O beta é o meu x, que vale 62 graus. Concluímos as atividades das aulas 28 e 29 do setor A e 17 e 18 do setor B. Então vocês podem ir ao plural e resolverem já as tarefas mínimas e complementares. Bons estudos!